Nesse nosso nobre ofício de construir softwares, essas estruturas que são intangíveis, que habitam os computadores, mas que impactam a nossa vida, né, individual, organizacional e em termos de sociedade, para que os nossos programas eles ganhem alguma vida, eles precisam ser executados nas máquinas. Então, quais são as ferramentas dentro do computador, nesse ambiente de software, que é responsável por executar os nossos códigos? Responsável por receber o nosso código em alguma linguagem de programação e executá-lo em termos de operações de máquina. Bem, é aí que entra os compiladores e os interpretadores. E é isso que a gente vai falar agora. Vamos lá? O próximo slide ele traz justamente uma provocação. Olha, existe o computador é essa máquina binária, essa máquina simples, né, em termos do que é capaz de fazer, capaz de realizar apenas operações aritméticas, alguns testes relacionais, como é maior, menor, igual, realizar algumas operações binárias também. Mas essa máquina super limitada, mas com uma característica muito interessante, de ser muito rápida, né, capaz de realizar alguns bilhões de operações por segundo ou até mais do que isso. E você tem esse computador digital limitado. Do outro lado, a gente tem o ser humano criativo, imaginativo, dotado de várias competências intelectuais, mas em termos de velocidade de operação mental, muito lento. E o ideal seria a gente conseguir transferir o conhecimento do ser humano para o computador e o computador ficar responsável pela execução das ideias, né, dos passos necessários para a resolução de um problema. Para preencher essa lacuna, esse gap entre essas duas entidades, a gente criou linguagem de programação, tentando aproximar a linguagem natural do ser humano ao que o computador consegue entender. Esse é um bom passo, mas não é um passo que eu consiga chegar ao computador. Eu preciso de mais passos intermediários. Eu preciso pegar essa linguagem de programação, transformar ela em linguagens cada vez mais simples, até chegar a uma linguagem de somente zeros e uns, algo binário, que o computador consiga finalmente interpretar e executar. Então, quem faz esse processo, essa tradução de várias etapas de uma linguagem de programação até uma linguagem que o computador consiga entender, que a gente chama de linguagem de máquina? É justamente o compilador ou o interpretador. Então vamos falar mais sobre esses dois personagens. O compilador ele é um software desenvolvido para o computador que recebe como informação o programa em alguma linguagem de programação. O que é que esse programa faz, o compilador? Ele traduz esse código, né, que descreve o programa em linguagem de programação de alto nível, que é mais próximo do que a gente escreve como desenvolvedor, e vai traduzindo esse código para linguagens cada vez mais simples, cada vez mais próximas do binária, até se tornar uma linguagem que o computador é capaz de executar diretamente, que seria ali o código executável. Aqui no nosso diagrama a gente tem basicamente isso, né? Você tem aqui um programa em linguagem C, o compilador vai atuar ali digerindo essa redação, né, esse programa na linguagem C, e vai cuspir para a gente do outro lado um conjunto de código que o computador consegue executar imediatamente, uma linguagem, né, de máquina. Daí o que a gente chama de um executável. E para isso, né, o compilador ele faz uma série de etapas, não é algo simples, existem disciplinas voltadas apenas para isso, que é disciplinas voltadas à construção de compiladores. Mas o que é que ele faz? Primeiro, ele faz uma análise léxica, ou seja, ele pega o código em uma linguagem como C, Python, Ruby, JavaScript e vai analisar todas as palavras-chave que estão ali naquele programa. Isso é análise léxica, pegar a sua redação, seu código e separar nas palavras que ele conhece. Segundo ponto é interpretar essas palavras, né, como uma estrutura, uma espécie de sintaxe, né, um conjunto de formações, de regras de formação de frases bem feitas. Após interpretar as frases, ele vai tentar realizar o que a gente chama de uma análise semântica. Ele vai tentar interpretar o que aquela frase significa em termos de operação. O que deve entrar e o que deve sair, e se aquela ordem que você fez faz sentido. Depois vai tentar otimizar seu código, que é rearranjar um pouquinho as coisas, de forma que use menos memória ou deixe de fazer operações que não são necessárias e outras otimizações. E por fim ele vai gerar esse código objeto, que é o código que vai ser executado no seu computador. E finalmente,
depois de todo esse processo, a gente tem um arquivo executável, que você pode lá dar double click e ele executar. Então, o processo de compilação não é um processo simples, não é um processo direto, é um processo feito em várias etapas e entra muitos conceitos ali de gramática mesmo. A mesma gramática lá do português, as ideias, mas agora voltadas para o ambiente computacional. E os compiladores, eles fazem essa tradução de linguagem de alto nível, né, uma linguagem de programação utilizada por nós desenvolvedores, para a linguagem de um computador específico. Cada computador, devido à sua construção, devido ao seu hardware, ou seja, a sua arquitetura, ele tem a sua própria linguagem, né, de assembly, sua própria linguagem de máquina. Então o compilador, ele vai pegar um programa e vai traduzir para uma linguagem específica voltada à arquitetura, ao hardware daquele computador, para que aquele computador possa executar aquele programa. Então, por isso que muitas vezes a gente vai ter linguagens, né, de programação que, quando a gente utiliza o compilador, a gente precisa compilar aquele código para uma máquina específica ou para um conjunto de máquinas específicas. Isso tem uma certa desvantagem, né? Você precisa saber aonde o seu código ele vai ser executado para você escolher o compilador adequado, as configurações do compilador de forma adequada para que o seu código final possa ser executado. Então a compilação ele tem uma certa desvantagem, que é você ter mais informação sobre o ambiente onde o seu código vai ser executado. E a vantagem é que se você sabe exatamente onde ele vai ser executado, você pode fazer uma série de otimizações, né? Você conhece muito bem aquela arquitetura, você sabe como é que vai ser executado, então você consegue fazer uma série de estratégias ali para otimizar o código. Além de, o código já vai lá, né, executável, já vai compilado, basta você dar double click e ele é executado, diretamente, sem nenhum interveniente. Toda linguagem ela pode ser tanto compilada como interpretada, mas a cada linguagem ela tem uma certa predominância, no sentido de, olha, ela ser principalmente compilada ou ela ser principalmente interpretada, apesar de a gente não ter falado ainda da interpretação de código. Mas algumas linguagens que são, né, compiladas na sua maioria. C, C++, Objective-C, Fortran, Shift, Rust, Pascal, Ada, são linguagens que um ambiente de desenvolvimento daquela linguagem, basicamente ela é compilada. Então, qual seria o fluxo de trabalho para que eu consiga pegar um programa, por exemplo, C++, e distribuir isso para o meu cliente? Primeiro, você termina o programa com a linguagem C++. Segundo, você vai ter uma etapa de compilação, onde você vai compilar o código C++ para uma arquitetura do seu cliente. Vai dizer que o seu cliente utiliza ali computadores Windows, com arquitetura Intel ou alguma coisa. Então você vai compilar para aquela arquitetura ou para algumas arquiteturas e vai distribuir esses executáveis para o seu cliente. O seu cliente não precisa ter acesso ao código fonte, né, ou seja, ao programa em termos de redação em C++. Ele tem acesso apenas ao executável. E se ele precisar executar o programa em outra máquina que não foi prevista na hora da compilação? Aí a gente vai ter que recompilar o projeto para aquela arquitetura, tá bom? E aí você percebe, né? Apesar dos programas que são compilados e entregues ao cliente de forma executável e ele tem uma alta performance, a gente poder realizar uma série de otimizações, porque a gente sabe onde ele vai ser executado, ele tem a desvantagem de a gente precisar prever antecipadamente aonde o nosso programa vai executar. E como é que a gente pode pensar em uma solução mais geral, uma solução que seja independente da arquitetura aonde aquele programa vai ser executado? A gente pode ou entregar o código-fonte e a pessoa, né, o cliente fica responsável pela compilação e ele compila para a arquitetura que ele quiser, ou a gente vem com um segundo conjunto de ideias que são os interpretadores. O interpretador ele trabalha digerindo o código em nossa linguagem de programação, normalmente linha a linha ou bloco a bloco de linhas e vai executando elas passo a passo. Então, ao invés de fazer toda uma tradução antecipadamente, como faz o compilador, o interpretador não. Ele pega pedacinhos do código e vai interpretando, vai executando eles passo a passo. Então, não há momento intermediário, ou teoricamente não há momento intermediário. O programa ele está ali em linguagem de programação, ele é digerido pelo interpretador e o interpretador já executa ele na máquina sem ter um momento ali intermediário ou várias outras traduções intermediárias.
Algumas linguagens de programação que elas são interpretadas em sua maioria, né? O Python, o Ruby, o JavaScript, o Perl, e aqui a gente destaca o papel do JavaScript ser a linguagem interpretada. Observe que o JavaScript é a linguagem mais utilizada nesse ambiente de desenvolvimento web, porque ela é executada nos navegadores. E olha a quantidade de navegadores diferentes que nós temos, né? O Microsoft Edge, o Mozilla Firefox, o Google Chrome e vários outros navegadores. Então, é uma característica importante aqui do JavaScript que ela seja interpretada, justamente que a gente não sabe de antemão onde aquele código vai ser executado. Fica independente do navegador e também fica independente do sistema operacional. Então, o JavaScript, né, ele é uma linguagem interpretada e a gente precisa ter isso em mente na hora que a gente está escrevendo os nossos programas, tá bom? E nesse ambiente de interpretação de código, né, a forma que eu entrego a funcionalidade ao cliente muda. Na compilação, o que acontece? A empresa desenvolvedora entrega ao cliente o código executável. Um código binário, um código que é fácil de executar, mas muito difícil de interpretar como ele funciona. Já na interpretação, eu entrego ao cliente o código-fonte. O código, mesmo qual foi feito pelo desenvolvedor. Então é fácil para o cliente, se tiver alguma expertise naquela linguagem de programação, de abrir o código e ver o que está acontecendo ali, como é que aquilo ali funciona. Então você também tem essa diferença. Isso impacta, né, na questão de reusabilidade de código, de ser fácil ou não você modificar o código para fazer uma terceira coisa. Então tem toda uma questão aí de reusabilidade e de cultura de software livre. O que a gente aprendeu nesse vídeo? A gente chamou a atenção que a linguagem de programação ela não é executada diretamente, assim, gratuitamente no nosso computador. É necessário uma série de passos de análises para que ele possa ser convertido em um código que seja interpretável pelo computador, que é o código de máquina. Esses passos são o quê? É uma análise léxica, uma análise sintática, uma análise semântica, a geração de código, a otimização de código. Tá? Conforme esse código de máquina vai sendo gerado, ele pode ser guardado todo para só ao final ser executado ou em outro momento. E aí a gente está no ambiente de compilação, onde eu tenho um estágio intermediário, né? Eu tenho a construção de um código de máquina que é salvo, que depois pode ser executado. E eu também tenho a abordagem de, olha, pegar a linguagem de programação, o software que está lá, e interpretando, analisando ele pedaço a pedaço. Não ir salvando esse código objeto, esse código de máquina, mas já ir executando. Então eu não tenho, né, um estágio intermediário ali que seria o código executável. E aí a gente está falando sobre interpretação. E também a gente listou alguns exemplos de linguagens de programação que são majoritariamente ou compiladas ou interpretadas. Então, muito obrigado pela atenção e é isso e tchau!